Se há um país que, sem chamar muita atenção, nos deu excelentes lutadores de artes marciais mistas, este, sem dúvida, foi a Austrália. Mas dentro da categoria peso meio-médio do UFC, há um homem que tem trabalhado quase sem ser notado pelo público, mas que em cada apresentação nos presenteou com verdadeiras batalhas. Ao ponto que, se ninguém o visse chegando, ele se tornou o desafiante ao título de campeão. Dê as boas-vindas a quem se destaca como um novo referencial das artes marciais mistas australianas. O australiano e muito australiano Jack Della Maddalena. Giacomo Della Maddalena, Jack, para os amigos. Nasceu em 10 de setembro de 1996, na cidade de Perth, na região da Austrália Ocidental. Obviamente na Austrália. Nosso protagonista de hoje é filho de um casal descendente de imigrantes italianos, que por algum motivo desconhecido decidiram se mudar para o país, onde qualquer criatura pode te matar. Ao contrário de muitos membros do Licoverso, Jack não nasceu em uma família de baixa renda ou mergulhado na pobreza. Isso é cada vez mais comum nos esportes de contato. Também não é como se eles fossem milionários, como já vemos em alguns casos. A família faz parte da classe média trabalhadora, classe média de verdade. Na Espanha, parece que ganhar mais de 2.000 por mês te torna rico. Todo mundo quieto, isso é um assalto. Eu cago no leite, eu penso em carregar até o último de... Vocês. De acordo com as fontes, Jack foi um estudante médio e desde muito jovem começou a treinar rugby, esporte australiano por excelência. Além de treinar rugby, costumava brigar com seu irmão mais velho, Josh, com quem, admite, lutava muito frequentemente e de forma autodidata praticava movimentos de luta que viam em vídeos. Aos 13 e 14 anos, começou a treinar boxe, inspirado pelo irmão mais velho, pois considerava que isso o ajudaria no rugby. É assim que as coisas funcionam na Austrália. Se você quer melhorar no rugby, treine boxe. Se quer aprender a dançar, vá a um campo de tiro. Nesses anos, Jack encontrou nas redes um personagem que já tem sua história no canal, Vanderlei Silva. Meu Deus, que queda! Olha só o cabelo horrível que o Vanderlei colocou, cara! Tem que levar a calvície com dignidade. Vou te expulsar da lista de carecas, cujo highlights e vídeos de luta devorava. E embora o gosto pelas artes marciais mistas estivesse lá, ele não sabia onde poderia treinar. Então ficou boxeando por um bom tempo. Concretamente até os 16 anos. Quando conheceu o Scrap Gym, uma academia de artes marciais mistas, e mal fez uma aula, sabia que isso era a sua praia, fazendo imediatamente a transição para o artes marciais mistas de forma definitiva. No plano amador teve apenas uma luta, a qual venceria por armbar no segundo assalto. Estreia profissionalmente em 12 de março de 2016 contra Aldin Bates. Mas o nosso protagonista não se saiu bem, pois Bates o dominou e venceu por nocaute técnico no terceiro assalto. E as más notícias não terminaram aí, pois 2 meses depois, recebeu uma lição de jiu-jitsu de Darcy Bendy, que o submeteu com um mata-leão no primeiro assalto. Recentemente, ocorreu um evento muito interracial em Barcelona. Parece uma piada. Um chinês submete um muçulmano com uma técnica japonesa. Eu adoro os finais felizes. Com 2 derrotas consecutivas, parecia que o artes marciais mistas não era sua praia. Mas é aqui onde Jack ativa o modo Vegeta. Em sua terceira luta, ele enfrenta Brent Cogill, nocauteando-o com uma cotovelada ao estilo Anderson Silva.
Em 8 de março de 2017, ele estreia na promotora Rage Fighting Championship, lutando pelo título de peso meio-médio. Seu oponente, Glenn Pettigrew, não poderia fazer nada contra nosso ruivo, que aplicou a técnica do polvo no primeiro assalto. Com essa surra, ele garantia o título e também começava a fazer barulho na cena local das artes marciais mistas australianas. Ele terminaria 2017 com mais 2 vitórias em seu histórico. Primeiro, ele tritura Ty Duncan e acabaria levando o título de peso meio-médio da promotora Eternal. Artes marciais mistas. Depois, viaja à Inglaterra para finalizar James Duckett com um mata-leão no Cage Warriors. Volta ao país das aranhas gigantes para realizar a impressionante quantidade de 5 defesas mais ao seu título de Eternal MIM no prazo de 2 anos e 7 meses. Bem no peito. Bom golpe. Também. Quebra a direção no meio. Não é uma cabeçada, não é uma cabeçada. E um esquerdo. Lucas é forte. Jack com a esquerda de novo, absolutamente. A maneira como ele ataca, cara, é muito divertido, Jack. Ainda como no topo, de fato, né, uma capa vermelha e um pouco de vermelho. A maneira como ele ataca. Maravilhoso. Bem feito. Jack. Golpe no corpo, de novo. Com um recorde de 9-2, sendo 8 dessas vitórias por nocaute ou nocaute técnico, chama a atenção da equipe do megalodonte do artes marciais mistas. E além disso, próximo grande chefe do boxe. Dana Giga Chat White, que dá uma oportunidade ao nosso protagonista de ganhar um contrato com o UFC participando na Dana White Contender Series. Seu rival nesta ocasião foi o congolês Andy Loza, com quem ele vai para uma guerra de 3 rounds. Ele Foi selvagem, todas essas coisas boas, mas... Jack domina o Zozakien completamente. Ele comeu seus punhos como doces, e não havia nada que pudessem fazer. Depois de fazer o que quis com o congolês, ele levou uma decisão unânime e, pela qualidade demonstrada, ganhou seu contrato entrando pela porta grande no UFC. Espero grandes coisas desse garoto. Ele não estava errado. Venha aqui, Jack. Faz sua estreia oficial na promotora em 22 de janeiro de 2022. Contra Pete Rodrigues, ao qual em menos de 2 minutos já havia deixado o rosto cheio de sangue. Aprendendo a gerenciar sua energia. E seu preparo físico? Veja o nariz dele, John. Nem conseguiu completar o primeiro round. E sabendo que a esquerda bate forte, ele solta uma que o manda ao chão e dá mais alguns super necessários para terminar o trabalho. Estreando de forma efetiva dentro do UFC. Na sua segunda luta no UFC, ele enfrentou um adversário que parecia ser muito difícil de derrotar. O daguestanês Ramazan M,
que era campeão mundial de sambo e tinha um recorde no artes marciais mistas até aquele momento de 25. Mas nosso protagonista não acredita em títulos ou gentílicos. Apesar de quase ser submetido, ele escapa e surra o russo, garantindo a vitória por caos técnico. Além do bônus de performance da noite. E vocês sabem que 50 mil não é pouco. Entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, ele tem 2 lutas que terminam no primeiro round. Primeiro, ele espanca o pobre Danny Roberts, a quem quase arranca a cabeça com um uppercut. E depois submete Randy Brown com um mata-leão, mas não sem antes dar-lhe um golpe que o fez aterrissar na lona de cabeça. Observem isso novamente, parece uma cena de filme. Que pancadaria incrível! Aliás, as 2 lutas renderam a ele o bônus de performance da noite. Se 50 mil a mais já é bom, imagine 100 mil. Não encontro falhas na sua lógica. Julho de 2023. Ele enfrentou uma luta que parecia fácil no papel, pois seu oponente era Basil Jafef. Mas este o complicou bastante. De fato, foi uma tremenda guerra sem quartel. Depois de 3 assaltos de violência, Jack leva uma decisão dividida. Uma decisão que não convence muitos especialistas, que consideraram que Hafez fez o suficiente para ganhar. Em honra à verdade, foi uma luta bastante acirrada e poderia ter ido para qualquer um dos dois, até mesmo ter sido um empate. Aqui é o mando, você se cala? Apenas 2 meses depois, ele retorna ao octógono para enfrentar o gatekeeper dos pesos meio-médios do UFC, Kevin Holland. Quem, além de lutar no octógono, também combate o crime fora dele. Para o Kevin, o apelido O Cavaleiro das Trevas parece ser bem adequado. Holland dificulta a vida de Jack por 3 rounds inteiros. Mas após o toque final do sino, nosso protagonista leva outra decisão dividida. Em março de 2024, ele colide com Gilbert Burns, que teoricamente era seu teste de fogo. E certamente, o brasileiro mostrou por que estava no top 5 da classificação. Sim, disparo de Burns, belo trabalho de Burns. Sim. Bem, nosso protagonista havia conectado bons golpes. Também deve-se dizer que Burns conseguiu algumas boas derrubadas que poderiam jogar a seu favor caso fosse para os cartões. Felizmente para Jack, após uma confusão no chão, onde ele se levantou mais rápido, isso aconteceu. Com este nocaute técnico, praticamente in extremis, Jack entra no top 5 da classificação. E ele ainda precisava de pelo menos mais uma luta para ser o desafiante do título, além de levar o bônus de performance da noite. Até este ponto, e para o azar, dor e sofrimento de Dana White, e praticamente de todos aqueles que se dignam ser amantes do artes marciais mistas. Uma desgraça havia ocorrido. Leon Edwards havia perdido o título para o mestre do entretenimento, o sempre eletrizante Belal Mohamed. E eu sei que nos faltará quem diga que só fala assim porque é palestino e defende sua causa. E blá, blá, blá. E eu sou sionista e galego. Primeiro, ele é um lutador chato, é eficiente, ganha suas lutas. E honestamente, veja essa derrubada que ele faz no Leon.
Brutal, mas é muito chato e não nocauteia nem pra salvar sua vida. Segundo, ele nasceu em Chicago. E terceiro, se você me perguntar sobre Israel ou Palestina, eu digo espanhol da Espanha. Este novo e divertido campeão supostamente deveria defender seu cinturão contra Shavkat Radmonon, mas a luta caiu 2 vezes. Primeiro porque Belial sofre uma lesão em um dos seus dedos do pé. E a segunda, porque o cazaque se retirou por estar lidando com uma lesão no joelho. Nosso prota estava programado naquele momento para lutar contra o ex-campeão Leon Edwards. Mas Dana faz uma proposta ao estilo Don Corleone, que ele não poderia recusar: lutar contra Belal pelo título de peso meio-médio no UFC 315. E claro, ele não recusa. 10 de maio de 2025, em Quebec, Canadá. Ambos os homens sobem ao octógono para determinar o rei da categoria. Desde o início, os dois trocaram golpes, com Jack contido ao lançar seus punhos, protegendo-se das investidas de Belal, que tentava sem sucesso atingir nosso protagonista. A questão é que, à medida que o tempo passava, os punhos de Jack atingiam com mais facilidade o corpo de Belal, que, empenhado em demonstrar que podia boxear de igual para igual com nosso prota, não mudava os níveis. Mas a partir do terceiro round, a luta virou uma guerra que vale a pena rever. Jack acertou um joelho no meio, permitindo-o fazer demais. A cabeça de Jack está se movendo com o melhor percentual. Ah, não, quero dizer, eles te desligam o relacionamento com a lei e... No quinto, já com o rosto feito purê pelos punhos de Jack. Estava bastante claro que apenas um milagre poderia evitar que Belal perdesse o cinturão. Milagre que não chegou. Após 25 minutos de luta, Jack venceu por decisão unânime dos juízes, tornando-se o novo campeão de peso meio-médio do UFC. E abrindo a porta para uma possível luta contra Islam Makhachev, a quem ele promete derrotar antecipadamente. Devo admitir que Jack não era um lutador que eu estava acompanhando. Mas, após ver alguns de seus combates, concluí que ele tinha mais que o suficiente para derrotar Belal. Seu recorde agora é um sólido 18-2-0, posicionando-se aqui na nossa lista de vitórias puras de artes marciais mistas. Ao contrário de Belal, que sempre fala demais e quer se fazer de durão, Jack não é um lutador barulhento e por isso chegou até aqui de forma tão silenciosa. Ele subiu nos rankings quase sem querer, mas quando chegou a hora, estava pronto para enfrentar o desafio. Provando mais uma vez que a sorte não é apenas uma questão de destino, mas quando a preparação encontra a oportunidade. Jack tem as habilidades para ser um campeão duradouro, tem mãos pesadas, sabe como usá-las e provou ter um bom jogo de chão. O suficiente para enfrentar grapplers experientes e vencer, o que poderia nos proporcionar um reinado divertido de assistir. Embora vocês já saibam que aqui qualquer coisa pode acontecer, e ele ainda tem que defender seu cinturão para ser considerado um campeão. Com todas as letras, digam-me nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no volume 2 deste lutador. Te vejo no próximo e valeu por assistirem.